bom dia a todos, né? Estamos gravando nosso vídeo aí. Hoje é sábado, tá um dia maravilhoso. E os gatos estão brincando aqui. Hoje eu resolvi falar de um tema. Eu acho que alguém vai se interessar, né? Eu já servi meus ancestrais, né? Coloquei pra eles aqui, deixar a capa no vídeo aqui, coloquei pra eles. Coloquei aqui pra eles aqui panetone, biscoito polvilho, amendoim, café e água, né? Já vim servir aqui, bater um papo com eles aqui. Eu acho que é muito importante a pessoa tirar um tempo, né, para meditação, para ela sentir a conexão dos ancestrais, né? Eu me conecto muito com água quente, sobretudo no banho e no sol. Com a terra também, com contato com a terra, né, sentindo o ar, natureza. E hoje eu vim falar de um tema que eu conversei bastante com o meu mentor, né? Porque o meu mentor, ele é da espiritualidade maior, tá? Ele não é Exu, não é Pombagira. Ele é aquele que me acompanha no meu processo de reencarnação, né? Ele seria, você pode citar o Espírito Santo, o Anjo da Guarda, o nome que você quiser. Ele tá aí. Ele me acompanha desde a espiritualidade maior, né? Onde que a gente vai trocar ideia, onde que a gente vai se conectar, onde que vai bolar esse plano de reencarnação, quais vão ser seus pais, os episódios que vai acontecer, qual é o aprendizado que você vai ter nessa vida, tudo aquilo, qual vai ser sua religião, porque isso já é combinado lá. Você vai sentir mais atração por um tipo de religião, por um tipo de cor, um tipo de música, um tipo de estilo. Isso tudo já é. Porque eu sempre questionava muito essa questão, né? Desde novo. Eu sempre tive uma voz que conversava comigo desde criança. Eu tinha um mundo à parte, sabe? Um mundo de Bob, onde eu ficava conversando, né, com alguém que eu não sabia. Às vezes amigo imaginário, né, como minha mãe me dizia, né? Seus amigos imaginários aí. Então eu já tinha essa coisa, essa mediunidade era bem aflorada de ouvir, né? Ouvir o que está sendo falado, né? Era muito difícil, porque quando essa voz vai conversar comigo mais alto, vai ser o dia que eu tô indo pro quartel. Aí eu vou ouvir nitidamente essa voz bem mais alta, contradizendo meus pensamentos. Porque até então eu achava que era eu imaginando, pensando, né? Eu não sabia exatamente que era alguém conversando comigo, né? Mas várias influências de redação que eu fiz, trabalhos, às vezes uma vez eu estava com dificuldade, eu morava com a minha avó. Eu não sabia como é que eu ia fazer aquele trabalho, que a minha avó nunca entendia nada daquilo de matemática, equação de segundo grau. E uma voz começou a conversar comigo, falou, escreve isso, escreve aquilo. Eu achando que era minha inteligência, né? Então acho que já era meu mentor, já batendo papo. E ele vai dizer que eu não vou entrar no quartel, né? E eu chego lá, realmente eu não entro. Ele fala assim, quando chegar em casa, sua irmã vai estar sentada com tal roupa assim, não briga com ela. Lava suas vasilhas, vai pra floresta, vai estudar a Bíblia, né? Que aí vai ser minha conversão evangélica, porque o meu avô tava com a ideia de me levar segundo um padre Camilo, falou que era pra me levar pro monastério, né? Esse padre vai me entrevistar, vai fazer várias perguntas, né? Eu lembro que uma das perguntas dele era curiosa. Ele falava assim, se você preferiria um vaso de prata, um vaso de terracota, esse aqui, né, quartinha, né, ou você preferia um vaso de ouro? Eu não sei porquê, mas eu respondi de terracota, sabe? Ele foi fazendo tipo perguntas como essa. Aí ele chegou numa conclusão que eu deveria ir pro monastério para ser monge. Só que na minha última vida, se eu vou saber muito tempo depois, eu já entrei no monastério, eu tinha entrado no monastério. Então, o que acontece? Eu desde novo, eu sempre me perguntando, eu queria saber por que a história foi desse jeito,
o que aconteceu, quem foram fulanos. Até que eu tive em Roma para me ver lá, porque eu queria conhecer o Império Romano, saber de onde que vem, como é que isso nasce lá, entendeu? Então assim, eu sempre fui um buscador da verdade. Eu tinha uma ânsia de resposta. Então eu já fui católico, eu estive na igreja católica, inclusive quando eu fui católico, o meu avô foi uma pessoa maravilhosa. E meu avô era ministro da Eucaristia. Ele ajudou na comunidade, né, de Nossa Senhora Guadalupe fazer a igreja que tem lá. Ele que depois trouxeram a imagem. Meu avô participava da Sociedade São Vicente de Paula. Então meu avô também, sendo ministro da Eucaristia, meu avô levava a Eucaristia para os enfermos, e quem acompanhava ele e eu, quem participava da cena. Meu avô me levava em tudo, me levou em Aparecida do Norte. Então eu ia na missa todo domingo. Então eu participei ativamente dentro da igreja católica, ativo, até que uma voz vai me dizer para ir para a igreja evangélica, e eu vou. E lá na igreja evangélica eu não me adaptava, não, pra ser sincero, eu nunca me adaptei, nem na igreja católica, assim, eu sentia que aquilo não era meu lugar, como na igreja evangélica também, né? Mas eu dei o melhor que eu pude, 100% do que eu poderia, sabe? Eu dei o melhor que eu pude. Só que as perguntas que eu tinha não tinha resposta. As pessoas não conseguiam me responder com uma resposta que fosse aplausível, que fosse plausível para mim, sabe? As respostas eram todas meia boca, vamos dizer assim, porque as pessoas diziam, por exemplo, a minha irmã nasceu deficiente, né? Minha mãe sofreu muito, que ela teve rubéola na gravidez. Aí eu perguntava, por que isso aconteceu? Por que eu não nasci? Eu vi a minha irmã pequenininha, doente, né, com problema na cabeça, com uma idade mental de uma criança de poucos meses, já adulta. Ela se mordia toda, minha mãe tinha que amarrar. Não é que a minha mãe tinha que amarrar, mas a minha mãe tinha que... Minha mãe praticamente ela tinha que segurar ela, depois que ela acabou de comer, para ela não vomitar e não comer tudo. Ela se mordendo até sair sangue. Ela sujava tudo, porque ela defecava e queria comer as próprias fezes, sabe? É uma coisa muito triste. Eu convivi com isso, sabe, quase todos os dias, vendo a minha irmã. Uma vez a minha irmã puxou eu fui ajudar a minha mãe, que eu tive que ajudar a minha mãe em tudo, fazer comida, buscar minhas irmãs, levar almoço pro meu pai, varrer casa, lavar, tudo, eu tinha que ajudar minha mãe em tudo. Então eu vivi, por isso que eu me tornei uma pessoa muito responsável, por isso que eu não sou contra a criança trabalhar em casa, ajudar em casa, porque, né, se eu sou responsável e depois eu me dei muito bem na empresa, tinha esse senso de responsabilidade, porque eu aprendi em casa, meu pai me dava um dinheiro, tá? Mas assim, é muito triste, isso traumatizou a minha mãe. Minha mãe acho que nunca se perdoou, ela sempre achou que a culpa foi dela, porque ela pegou aquela rubéola, né? Então minha mãe também fez vários estudos também, tentou testemunho de Jeová. Minha mãe hoje não acredita, minha mãe só acredita em Deus, ela não acredita em mais nada da religião, nada, porque minha mãe se revoltou. E é justo. Porque você vai se perguntar, por que fulana teve um filho perfeito e ciclano não tem? Então, eu perguntei pro pastor, né? O pastor disse que foi porque Deus quis. Por que ele ia querer isso? Por quê? Então, outra coisa também que eu não entendi, por que o maníaco do parque, ele... Eu tô até pensando em mudar o nome do canal pra Café com Ancestralidade, tá? Acho que eu vou mudar o nome Café com Ancestralidade. Vou ver se existe esse nome aí, que eu acho que eu vou botar esse nome aí. Então eu me perguntava por que esse rapaz vai pro céu, e segundo a crença evangélica, meu avô, que foi a pessoa mais boa que eu conheci, só porque ele era católico e adorava imagem, né? Tinha imagem, não era que ele adorava, ele tinha, né? De Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, ele vai pro inferno. Não entendi, essa coisa não podia. Nossa, o cara estrupou, matou, Pedrinho Matador matou mais de 100 pessoas, então ele vai pro céu, porque se arrependeu. Então, assim, eu não encontrava essa explicação, sem contar que também as pessoas que me viam na igreja evangélica achavam que eu era espírita,
Eu perguntava, você é espírita? Eu ficava pensando, por que as pessoas pensam que eu sou espírita, né? Talvez pela minha maneira de pensar. E quando vinham espíritos obsessores, né, que incorporavam nas pessoas, eu conversava com eles. E lá na igreja eles falavam, ele é o demônio, Jesus te deu esse dom, você não pode conversar com eles. E eles me contavam umas histórias interessantes, sabe? Muito interessantes. Tive muita fonte de conhecimento estudando a Bíblia, observando o que eles falavam lá. E o que os obsessores falavam também, porque eles falavam, eu morava aqui, eu era isso, era aquilo. Eles falavam, vou matar, vou destruir, essa coisa toda, mas eu acho que era um arquétipo, existia alguma coisa por trás daqueles espíritos. Não. Então, eu não encontrei respostas para mim na igreja católica, na igreja evangélica também não. Por causa dessa coisa, foi Deus que quis, é mistério, tudo é mistério. Por que seria um mistério? E por que eu teria essa dúvida desse mistério? Eu queria saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Simples, né? Você entra numa empresa, eles vão te dar essa resposta. Você vai entrar numa empresa, eles vão te falar, você vai exercer tal função, vamos supor, padeiro, você é padeiro. Quanto que eu vou ganhar? O que eu tenho que fazer? Meu horário de entrada e meu horário de saída, e de onde eu estou vindo e para onde eu vou, entendeu? É simples, é só isso que eu queria saber. E eu querendo saber sobre essas coisas, né, não encontrava resposta. Então eu tentei Seikonoe, eu fui em várias denominações da igreja evangélica, não foi só numa. Fui na Universal, na Quadrangular, Batista, várias. Sempre que tinha uma igreja eu queria visitar, eu queria saber o que eles falavam lá, o que eles faziam, tá? Fui muito criticado por causa disso. Eu ia no Testemunho de Jeová, estudei o conhecimento, poderá viver para sempre no paraíso da terra, porque minha mãe tinha esse livro, estudei, ficava fascinado com aquelas figuras. Eu tinha uma busca por Deus, uma coisa impressionante, eu queria saber quem Ele é. Então eu sempre na minha busca, sempre procurando entender as coisas, sabe? Então, procurei também autoconhecimento, tinha algumas coisas esotéricas que eu ia. Tudo que falava, tá aqui tá falando de Deus, tem alguma coisa, eu queria saber. Procurei tudo que era acessível. Se tivesse condição de ser muçulmano, eu teria ido para o Islã, eu teria ido para o judeu, ia tentar, né, descobrir o que é aquilo, entendeu? Eu fui atrás de tudo. Eu já mudei várias vezes, até que eu vou procurar o kardecismo também, tá? Não vou ir, eu só vou ir umas 2 vezes, mas eu vou procurar ver vídeos sobre esse assunto, vou pesquisar. Então, até então, eu me encaixava mais numa linha de autoconhecimento universalista, que é o que eu me encaixo hoje. Só que depois a Padilha vai aparecer, né? Padilha vai aparecer, um dia eu vou contar essa história. Então ela vai me trazer para os fundamentos das religiões afro-brasileiras, que é onde eu devo estar. É onde eu devo estar. E é onde eu estou. Mas não que eu esteja da Umbanda ou da Quimbanda ou isso, aquilo, não. Eu sou livre. Eu não frequento terreiro nenhum. Não tem sacerdote nenhum acima da minha cabeça, só tem mesmo a minha ancestralidade, tá? E os meus guias. Então eu sigo eles, sigo o que o meu mentor tá me falando, sigo o que o Preto Velho fala, o que a minha Padilha fala, o que o Malandro fala. E vou seguindo, tá? Sem me perder, sem perder a minha essência, tá? Sem procurar me vender. Então, o que eu quero dizer? Não existe a religião certa, como existe também. Por exemplo, se você está no Rio de Janeiro, qual é a estrada para Brasília? Vai ser uma. Qual é a estrada para Bahia? Vai ser outra. Não existe uma estrada certa, vai depender de onde você está. Sempre. Se a pessoa está em Manaus, é outra estrada para Brasília. Se a pessoa está em Minas Gerais, é outra. Aqui onde eu tô tem a BR-040 que liga o Rio a Brasília, tá? A gente tá aqui mais ou menos no quilômetro 700, né? Então, de cada lugar que você está, né? Vai depender da estrada que você vai seguir. Então não existe pessoas e caminhos.
Às vezes uma pessoa vai ter caminho na igreja católica, às vezes a pessoa vai ter caminho na igreja evangélica, e ela vai aprender muito. Mas eu já digo uma coisa para vocês: quando a pessoa tem preconceitos contra uma religião, se achando que aquela está errada, e criticando ou julgando, como os evangélicos fazem muito com as igrejas, com as religiões afro, né? Achando que eles vão para o céu. Aí eu lembro daquela música, né? Eu já fui assim também. Pedro, onde você vai, eu também vou. Eu canto essa música pra minha irmã. Pedro, onde você vai, eu também vou. Cada um de nós é um universo, Pedro. Então, eles acham que vai pro paraíso, né? Como diz o Raul Seixas, eu me queimo todo no inferno, eu se sinto paraíso. Eu lembro de você, meu pobre amigo. Tudo é conhecimento, né? Então eles criaram esse medo do inferno. Ai, como é que eu tenho medo. Se eles soubessem todas as vezes que eles já pararam nesse tal de inferno umbral, como vocês preferirem. Então, existe caminhos. O caminho daquela pessoa é dentro da igreja, o caminho da outra evangélica é na igreja católica. E se você tem preconceito com aquela religião, você vai vir daquela religião para você se sentir no lugar daquela pessoa que você teve preconceito, tá? Então o vídeo já se estendeu muito, tá? É difícil. Eu acho que eu teria dom para ser professor, sabe? É difícil colocar tudo, fazer resumo. Minha professora faz um resumo. Nossa, tá eu escrevendo 10 páginas de redação, expressando a profundidade das coisas, tá? Não dá para fazer vídeo de 1 minuto. Não consigo. Eu posso falar, mas eu sempre tenho a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Eu sou aquela pessoa que seria um bom escritor, sabe? Porque eu acho que sempre tá faltando alguma coisa. Eu não acredito só no branco e no preto. Eu acho que tem vários tons de cinza, centenas de nuances de coisinha ali no meio, nas entrelinhas, sabe? Eu sou a pessoa das entrelinhas. Então, não existe verdadeira religião, existe caminhos. Então a pessoa vai ser daquele caminho. A pessoa muçulmana que tem preconceito com a pessoa hebreu, né, judeu, ela vai vir judeu, e depois aquele judeu vai vir muçulmano, e fica trocando até a pessoa entender que não existe certo e errado. Existem caminhos. E eu que tentei vários lugares, né, eu posso dizer isso, que agora eu encontrei minha missão de vida, que é fazer aquilo que eu faço, que está ligado à terapia, está ligado à espiritualidade, está ligado à abertura de caminhos, ao ensino de magia. Ai, na Bíblia o feiticeiro vai pro inferno. Você acha que eu tenho medo disso? Cara, a gente vai quebrando aquelas crenças limitantes, tá? Nossa Padilha dá risada disso. Padilha é o próprio diabo, ela já tá no inferno. Então, aquilo que eu não tenho resposta, meu mentor chega, conversa comigo, né? E ele tá conversando comigo agora, né? Ele tá falando aqui comigo. Ele tá satisfeito, né, do trabalho que eu tô realizando com vocês, tá? Gratidão. E eu não sei nem o nome dele. Ele não fala o nome dele, não. Ele fala que não é importante, né? Ele falou que nem Javé falou o nome dele, por que ele vai falar? Não que ele seja Javé, né? Ele falou assim que nome não é importante. Ele fala que vai estar sempre comigo. Isso que é o importante, que é pra mim ouvir o que ele tá falando e seguir, né? Obediência. Seguir o que ele tá falando ali. Não que eu seja obrigado, tá? Ninguém é obrigado a nada. Não tem que. Não, ele fala, ó. Por exemplo, você tá falando assim, ó. É melhor, você vai entender que o barco você coloca na água. E o trem você coloca no trilho. E o carro é no asfalto. Mas se quiser botar o carro na água, o problema é seu, né? Não vai, né? Tipo isso. Gratidão a todos e axé.